Apocalipse capítulo de número 3. Versos de número 7 e 8. Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Vem comigo nessa leitura e diga: ninguém. Isso, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Preste atenção nisso, gente. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Somente até aqui. Pouca força é sinônimo de resistência, de perseverança. E se nós fôssemos dar continuidade ao texto, nós vamos perceber que dentro da revelação que João recebeu na ilha de Patmos, acerca das 7 igrejas da Ásia, e nós separamos aqui Filadélfia, a gente vai perceber que ele entregou essa palavra, e na continuidade do texto, ele vai dizer que tudo isto vai se dar com Filadélfia, porque foram pacientes e aguardaram na palavra da perseverança. Perceba como essas palavras estão ligadas. Irmã Camille, o que é que isto tem a ver com este congresso de mulheres? Tem tudo a ver. O primeiro ponto é porque a igreja, em todo o seu vocábulo universal, ela está na expressão feminina. Sempre é ela e nunca é ele. É sempre ela, a amada do amado, a desejada das nações, a esposa do esposo, a noiva do cordeiro. Em Cantares ele diz: ó formosa minha, e ela diz: ó amigo meu. Ela é a amiga do amigo, a desejada das nações. Sempre ela, nunca ele. E isso é em todo o vocábulo universal. Igreja está no figurativo feminino. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto para que eu tenha escolhido a carta que foi dirigida à igreja de Filadélfia é porque ela é a igreja ideal, e com isso nós queremos buscar sermos a mulher ideal para termos condições de constituirmos a igreja ideal, a igreja que Deus ama. Agora, gente, tem muito mais coisa envolvida nisso. Quando eu faço um comparativo, trazendo o vocábulo feminino da mulher e fazendo um comparativo entre ela e a igreja, eu começo então a compreender algumas coisas que estão na igreja e por causa disto estão na mulher. Algumas coisas que estão na mulher e por causa disso estão na igreja. Algumas coisas que são da igreja e por causa disso também são da mulher. Algumas coisas que são da mulher e por causa disso também são da igreja. Quando a gente fala sobre essa questão, por exemplo, de estar colocada no feminino, a gente logo precisa visitar a origem do sentido feminino. E essa origem está no livro da origem, no livro do Gênesis. Quando você observa o capítulo 2, do verso 18 em diante do livro do Gênesis, você vai perceber como o Senhor está se colocando diante do homem. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor vai tomar o homem do pó da terra, vai soprar em suas narinas o fôlego de vida, e ele não vai dizer: e eu fiz o homem, não. Ele vai dizer: e foi feito alma vivente. Se tornou alma vivente. Depois daquele momento, e aí entra o verso de número 18, se não me engano, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, ou alguém que lhe seja idônea, que esteja como que diante dele. Ali nós vamos ver a primeira manifestação feminina entrando dentro do mundo. A Bíblia diz que agora o Senhor vai fazer Adão adormecer, vai colocar ele num estado de sono profundo, e de uma das suas costelas, de uma das suas costelas, ele vai tirar de Adão e ele vai formar a mulher. Adão só ganha o nome de Adão depois do pecado. Antes do pecado não é Adão, é apenas homem. Eva só ganha o nome de Eva depois da queda. Antes da queda não é Eva. Antes da queda, quando ela nasce, Adão denomina ela da seguinte maneira: e esta será chamada mulher, porquanto foi tirada do homem. Aqui a gente já vê uma verdade. Homem, para ser homem, tem que ter uma mulher.
tem que tratar uma mulher. Esse já é um dos primeiros pontos. Segunda coisa, quando fala sobre o homem, e não apenas do seu nome, ele só passa a ganhar o título de macho depois da criação de Eva. Antes da mulher, ele é apenas o exemplo da vida humana. Quando a gente fala de Adão, quando a Bíblia fala dos filhos de Adão, está tomando ele como exemplo da humanidade. Isso se dá por causa da sua origem. Adão foi feito do pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, porquanto o homem é homem, ao pó ele foi criado e ao pó ele tornará. Então, quando a gente fala da humanidade, a gente fala das nossas fragilidades. Quando a gente fala do homem, a gente fala da nossa humanidade, da nossa fragilidade, do nosso temperamento, das nossas fraquezas. E eu não tenho problema nenhum quanto às fraquezas da humanidade, porque o Senhor disse para Paulo: porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas algo precisa ser colocado aqui. Quando ele cria a mulher, ele vai criar a mulher a partir de uma matéria-prima já existente, o osso que já estava formado dentro de Adão. Então, quando Adão está no estado de sono profundo, o Senhor tira uma das suas costelas. Vem comigo e diga: é osso. Diga mais forte: é osso. Tira uma das suas costelas, e a Bíblia diz que a partir daquele fragmento de osso retirado da costela de Adão, o Senhor vai formar a mulher. No vocábulo universal, a gente vai perceber que a mulher traz consigo a tipologia feminina da igreja, feminino. Agora olhe que coisa interessante. Todas as vezes que o Senhor se manifesta a Israel, falando da sua fraqueza humana, falando do seu pecado, ele sempre vai se dirigir a Israel como vaso de barro. Ele vai se dirigir a Israel como pó da terra, porque está falando das suas fraquezas quanto homem. Mas quando ele fala de Israel como nação, quando ele fala de Israel como noiva, quando ele fala de Israel restaurada, aí ele pega Ezequiel pela mão, no capítulo de número 37, leva ele para o meio de um vale que estava cheio de... Vem comigo, estava cheio de ossos secos. Ele coloca Ezequiel dentro daquele vale, e diante daquela visão, ele vai entregar a palavra. Capítulo 37, verso 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. É o retrato do cativeiro que Israel estava vivendo. É o retrato do cativeiro que Israel estava passando. Quando eles pecaram, o Senhor usou o termo para falar sobre pó, para falar sobre barro. Lembra de Jeremias capítulo 18? Como vaso de barro que ele fazia na mão do oleiro, se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso. Por quê? Está falando das falhas do homem, está falando dos erros do homem, está falando do pecado de Israel. Aí ele vai na origem, na humanidade, no barro. Mas todas as vezes, veja isso na Bíblia, todas as vezes que ele fala da Israel restaurada, que ele fala da glória da Israel em triunfo, que ele fala da restauração do seu povo, que ele fala da Israel como congregação, ele não vai na origem do barro. Em algumas vezes, como Ezequiel 37, por exemplo, ele compara ela ao osso. Ele está falando da igreja. Estrutura. Para que você não pense que isso não tem fundamento, você vai perceber que Paulo vai falar diversas vezes, e ele vai comparar a igreja exatamente ao corpo de Cristo. Nós vamos perceber em Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai dizer por diversas vezes: Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, membros individuais, mas todos nós pertencemos a um único corpo, e é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, verso de número 30 em diante, ele vai falar acerca do homem e da mulher. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os deveres da mulher, vai falar sobre os direitos do homem. E em dado momento, gente, Paulo vai lá e diz assim, verso 30 e 31 de Efésios 32: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Veja como os ossos estão ligados à estrutura da igreja, quanto ao corpo de Cristo representado na terra. Irmã Camila, e o que isto tem a ver com o fato de eu ser mulher? Oh, gente. Oh, aleluia. Quando Adão está lá, e quando se faz a humanidade, se tira do pó. Mas quando se faz a mulher, se tira do
O que isso tem a ver, irmã Camila, com a leitura de Apocalipse capítulo 3? Isso tem tudo a ver, porque a pouca força que o Senhor enaltece de Filadélfia tem a ver com o corpo de Cristo, e a gente está falando de igreja. O que é que ele está dizendo? Está dizendo pouca força, e pouca força significa exatamente isso, pouca força. Pouca força é sinônimo de resistência, ou seja, não tem força no braço, mas tem resistência no corpo. Oh, Jesus de Nazaré, resistência. O que isso tem a ver, gente? Deus me deu uma palavra objetiva para essa noite, e o que o Senhor me trouxe aqui para dizer às mulheres é que se tem um lugar que a gente não precisa ocupar, é o lugar da força. Você sabe por que muitas mulheres estão deixando de fazer o que foram chamadas para fazer? E estão ficando perdidas diante de tarefas simples que elas nasceram para fazer, mas não estão conseguindo fazer, porque elas estão querendo ocupar o seu lugar, a força. Aí eu entendo porque que quando eu olho o livro do Gênesis, e o texto está claro, dizendo exatamente assim: e trouxe o Senhor Deus e formou a mulher. E antes dele formar, ele vai dizer assim: para que esteja como o quê? Diante dele. Aí eu entendo porque que a maioria das pessoas quer mesclar essa palavra e não quer dizer do jeito que ela está escrito. Quer dizer que a mulher tem que andar ao lado, quer dizer que a mulher tem que andar atrás, quer dizer que a mulher tem que andar abaixo. Mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é: para que esteja como o quê? Diante dele. Mas o movimento feminista acha que diante de é na frente de. Só que diante de não é na frente de, é de frente para. Nerevácia. Oh, aleluia. Eu não ando na frente, eu ando de frente. Para que esteja como o que diante de. E por que a maioria das pessoas, e a gente percebe isso, tem um pouco de resistência de entregar a palavra exatamente como ela está escrita? Por causa desse movimento feminista que está fazendo mulheres ocupar lugares que elas nem precisavam disputar para estar. A força é: as feministas queimam o sutiã, as feministas vestem o sutiã. Ocupe o seu lugar, não pela força. Não vai dar certo. Porque ele mesmo vai dizer, e Pedro vai explicar isso em sua carta. E quando ele fala acerca dos homens e das mulheres, ele vai dizer acerca das mulheres: submetam-se aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas mulheres, entendendo que ela é o vaso mais frágil, dando a ela a honra da fragilidade. Só que quando a gente lê frágil, a gente pensa que é pacote sendo transportado pela aviação aérea. Não, quando diz frágil, está dizendo sensível. O termo no grego significa e está aplicado a isto: tome cuidado, porque elas são sensíveis. E sensibilidade, outro erro, não está ligada à fraqueza, está ligada a sentido. Oh Deus bendito, aleluia. Elas sentem mais. E aí eu entendo porque que a igreja não está numa tipologia masculina, mas está numa tipologia feminina. Porque a igreja tem que sentir. Oh Deus, oh Deus. Elas não precisam de força. A igreja neste mundo não milita com força. A igreja neste mundo não trabalha com força. Porque a força, seja dita a verdade, está na mão do maligno. Ele age em diversas partes do sistema, em diversos cantos do mundo, usando a força e a legalidade que lhe foi dada para agir. Ele age com força, age com destruição. Ele tem um poder destrutivo gigante. E por que que ainda não consumiu a igreja? Por que que ainda não consumiu os homens de Deus? Por que que ainda não consumiu as mulheres de Deus? Porque enquanto ele trabalha com força, nós não temos a mesma força, mas nós temos o que combate a força. Irmã Camila, existe algo que combate a força? Existe. Sabe qual é o nome disso? Resistência. Viemos de uma chamada
protestantismo. Você acha que a gente conseguiu esse título dando na cara dos outros? Você acha que a gente conseguiu esse título chutando os outros? Você acha que a gente conseguiu esse título com mulheres na rua, dando mau testemunho, dizendo: agora ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa, agora ela vai ver da onde Deus me tirou? Não! Nós não conseguimos esse título com força, nós conseguimos esse título com resistência. Mártires venceram por causa da resistência, apóstolos cresceram por causa da resistência, a igreja triunfou por causa da resistência. Deus está dizendo: resista, resista. Oh! Quem disse que eu preciso ser forte? O forte cansa. Berega somerrácia. Se você já viu alguma luta livre, MMA, UFC, qualquer coisa desse trem aí, você vai perceber que às vezes na hora da luta tem uma virada. E a virada se dá justamente não no camarada que bate, porque ele bate e se cansa mais rápido, mas se dá diante daquele que tem condições de resistir à pancada. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para ti nesta noite? Ele está dizendo: resista. Você quer revidar, só que Ele está dizendo: quando você revida, você cansa. Toda vez que você grita, você cansa. Toda vez que você faz barraco, você cansa. Todo final de ano você estraga o Natal, porque acha que é gritando que você vai conseguir. E o Senhor está dizendo: não é com força, é com resistência. Tem diferença, irmã Camila? Tem, gente, tem diferença. Irmã Camila, da onde eu tiro essa resistência? Olhe para tua irmã e diga: das tuas origens. E de que origem você está falando? Da onde você nasceu. Da onde você veio. Da onde você veio? Do osso. Da onde você veio? Da onde você veio? Exército de Deus, abra a boca. Da onde você veio? Mulheres revestidas de poder, abra a boca. Da onde você veio? Preste atenção. O homem é forte, mas a mulher é resistente. Ele bate uma laje sozinho, mas não consegue se comportar diante de um resfriado. Sabe por quê? Ele nasceu para ser forte. E eu nasci para ser? Ocupe o seu lugar. Ele trabalha, sai de casa cedo, bate uma laje, dirige uma empresa, comanda 1000 funcionários, se embate com o sistema, arrebenta a boca do balão, estoura tudo, traz para casa a provisão. É um homem maravilhoso, é um homem de Deus. Mas no meio do caminho, quando ele percebe que está ficando gripado, ele já vai encurvando, já chega em casa, não toma banho, deita no sofá, já começa a chamar: olha, eu estou morrendo, eu acho que eu vou partir, é muita dor que eu estou sentindo, é muita dor que eu estou sentindo. Esse é o comportamento do homem. Ele expressa força, mas nem sempre expressa resistência, porque não é a sua origem. É por isso que a mulher foi feita para estar como diante de, não para afrontá-lo, mas para prepará-lo, não para dirigi-lo, mas para cuidá-lo. Escute isso. Agora, veja, gente, é por isso que você tem que entender: a fragilidade que Pedro fala está associada à sensibilidade, porque uma mulher que pare um filho de parto normal não é fraca. Então entenda isso. Olha a mulher, ela não bate uma laje, não levanta um carro, não consegue trocar muitos pneus ao mesmo tempo, ela não tem a mesma agilidade para estacionar um carro talvez, mas quando ela chega em casa, a gripe pega ela no meio do caminho. Melhor. Por ela ser sensível, antes da gripe chegar, ela já começa a sentir os sintomas antes de sair de casa. E ela percebe: eu vou ficar gripada e isso vai me derrubar. Ela já passa na farmácia, escute isso, olha o comportamento da resistência. Ela já passa na farmácia, na volta, tem gente que pega o japeri lotado, tem gente que vem de carro, tem gente que aperta na van, tem gente que fica no ponto, o nariz está escorrendo, ela usa o lenço, bota na bolsa, retoca o batom, porque ela não aceita, fica feia mesmo, gripada. Ela arruma o cabelo, ela espera o ônibus passar, o carro passar, o marido pegar, seja o que for, vai chegando em casa. Quando chega em casa, ela está doida para cair no sofá, mas ela não pode. Ela tem 2 filhos, tem que revisar a lição, refogar o arroz, temperar o feijão, atender a ligação, colocar tudo em ordem. E no outro
recomeçar tudo de novo. Olha para cá. Deus está dizendo: você é resistente. Você é resistente. Ocupe o teu lugar. Ai, eu não estou aguentando. Ai, eu acho que eu vou parar. Ai, não está dando. Origem! Dê testemunho de onde você veio. O esqueleto e o fato de ser formada do osso fala sobre a polivalência da mulher. Uma outra atividade ligada à igreja, membros diferentes, mas todos comandados estabelecem com que o corpo chegue ao lugar em que ele deseja. Quando a gente fala do osso e associa a mulher à sua origem, a gente fala da sua polivalência. Ossos de diversos tipos e tamanhos e formatos, mas todos eles juntos fazem com que o corpo chegue em algum lugar. Aqui eu traço um paralelo entre a igreja e a mulher, preste atenção. O esqueleto foi feito para suportar o peso do corpo. Toda a Bíblia vai estar recheada de versículos que associam a vida útil do homem à condição do seu esqueleto. Não é um só nem dois não, gente, é mais de 50. O próprio Ezequiel, capítulo de número 37, quando aqueles ossos representam Israel, ele vai dizer o seguinte: filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Então profetiza e diga a ordem ao Espírito, dizendo: vento dos quatro cantos. E Ezequiel repetia: vento dos quatro cantos. Sopra nos quatro cantos. E Ezequiel repetia. E enquanto ele profetizava, porque a igreja é movida à palavra, enquanto ele profetizava, a Bíblia diz que o vento soprou, ouviu-se um grande barulho. Tudo a ver com mulher. Se tiver mais de duas, vai ter barulho. E cada osso começou a se juntar ao seu osso. Oh, Jesus de Nazaré. Escute isso aqui. Você é maravilhosa. Você é resistente. A sua origem fala de uma resistência absurda. Mas você não poderá fazer coisas poderosas enquanto decidir caminhar sozinha. Quando ele profetiza, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao céu. Cada osso se juntou ao céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto os ossos estão repartidos e divididos, eles são apenas ossos no vale. Mas quando cada osso se junta ao seu osso, então a Bíblia vai dizer: e levantou-se um poderoso. Eu gosto dessa palavra. E levantou-se um poderoso. Eu quero aproveitar que estou numa reunião onde a maioria é feminina. Murcha essa barriga, joga a escova, levanta o tórax, se ajeita nessa cadeira. Poderoso. Levantou-se um poderoso e numeroso exército. Só que quando Ezequiel chegou no vale, a Bíblia vai dizer que o vale estava cheio de... E os ossos estavam? Não, sequíssimos. Estava seco, mas ainda era osso. Tem gente que entrou aqui hoje desse jeito, arrebentada. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: está seca, mas ainda é. Segunda colocação: os ossos não estavam enterrados no vale. Os ossos estavam por cima do vale. Sabe o que é isso? É osso, mas ainda está. Eu acho lindo. Pode até ter gente aqui que está vivendo o tempo da cantoria. Isso é maravilhoso, Deus te abençoe. Agora tem gente que veio para cá com a casa virada. Hoje já virou panela de pressão, já teve gritaria, já deu coça no filho, já pensou 3 vezes se ia vir ou não para a igreja, já teve um monte de problema, não conseguiu fazer a unha, ficou angustiada, já teve TPM, uma luta danada. Mas foi vindo. E quem conhece a tua vida e sabe que a casa está quebrada, o marido está afastado, o filho está vivendo uma situação difícil, a pessoa olha você de longe e não entende. Ela pensa: sua vida está no vale. Mas é impressionante. Quando vai dando 5:30 da tarde, ela enrola os bobs no cabelo. Se não tem bob, ela faz chapinha. Se não tem chapinha, ela taca gel. Se não tem gel, ela joga maionese, mas ela vem bonita. Ela vai colocando, vai se arrumando. Ela coloca a roupa, o salto. Quanto maior a luta, maior o salto. Quanto maior a paz,
Quanto maior o salto, ela estufa o peito, murcha a barriga e vem para a casa de Deus. Alguém olha e pensa: minha filha, mas você está num vale, está devendo, teu nome está no SPC Serasa, teu ministério não está evoluindo, tua vida não está frutificando. Meu filho, eu estou no vale, mas ainda sou osso. Estou no vale, mas estou por cima. Pega na mão, pega na mão dessa mulher de Deus aí, segura a mão dela e diga: aqui é osso, aqui é osso. Aqui é osso. Ixi, aqui é osso. Você olha para o lado de fora, ela parece tão fraquinha, tão sensível. E você se pergunta: como ela mantém essa casa de pé? É a única crente dentro de casa? Como ela consegue manter esse marido atribulado e estabelecer esse casamento com um marido tão perturbado igual esse que ela tem? Como é que consegue? Você olha ela por fora, ela não tem estereótipo, nem sempre. Sabe por quê? Porque osso não fala do que a gente carrega por fora, mas da estrutura que a gente preserva do lado de. É por isso que você não pode se preocupar se está te faltando algo do lado de fora. Primeiro complete tudo que te falta do lado de, e nada te faltará do lado de fora. Essa estrutura e essa ossada fala do cálcio, do poder que a gente como corpo tem, como esqueleto tem, de sustentar o osso. É por isso que pecado nenhum, carnalidade nenhuma vai acabar com a igreja. Não acaba, gente. Irmã Camila, mas olha o sistema, olha, meu irmão, pode levantar quem quiser, pode levantar legislativo, executivo, judiciário, pode promover todo tipo de lei, pode perseguir os crentes de tudo que é lado. A gente não foi chamado para ficar simplesmente exercendo força. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que a igreja crescia e caía na graça de todo o povo. Por quê? Porque eles brigavam? Não, porque eles se reuniam para orar. Eles não se preocupavam com o estereótipo, mas com o seu cálcio do lado de dentro. Ninguém vai destruir a igreja. Olhe para mim, ninguém tem poder para destruir você. Não leve em consideração se alguma coisa te falta do lado de fora. E entenda que tudo que você carrega por dentro é o suficiente para manter a sua estrutura. Salomão vai chegar ao conhecimento em Eclesiastes que a vida do homem está apegada aos ossos. Aleluia. Jó, quando está totalmente atribulado e se achando muito sabichão para questionar a Deus acerca de algumas coisas, no capítulo 38 do livro de Jó, o Senhor vai se manifestar no meio de um redemoinho de vento. E ele vai dizer: Jó, se tu és tão sábio e entendido, me diga como se pega uma leviatã pelo anzol. Jó, se tu és tão sábio e entendido, me responda como é que se seguram as águas no firmamento e não se deixam cair sobre a terra. Jó, se tu és tão sábio e entendido, e é essa que eu mais gosto, se tu és tão sábio e entendido, estou parafraseando a linguagem poética do capítulo 38, ele vai dizer: se tu és tão sábio e entendido, me responda como é que se formam os ossos dentro do ventre da mulher. Escute. O Senhor não nos deu espírito de fraqueza, mas de fortaleza. Mas não é força associada a golpe, é força associada a resistência. Alguém está achando que porque fala mal de você é forte. Forte é você que ouve o que está sendo dito e não rebate. Alguém acha que está super em cima porque pensa que pode espalhar o que quer de você e te acha uma boba porque não se defende. Mas o Senhor está de cima dando testemunho como Deus diz, dizendo: é meu servo. É desse jeito aí, ó. Resistência. Eu caminho para concluir aqui, mas eu também quero comprovar isso cientificamente. A gente vai perceber que 2 cromossomos se estabelecem quando o óvulo da mulher fertiliza para que ela comece a gerar. Preste atenção. Começa aquela disputa e aquela corrida.
Vamos ver quem vai chegar primeiro, se vai ser menino ou se vai ser menina. Cromossomo X, cromossomo da mulher. Cromossomo Y, cromossomo do menino. Se chegar cromossomo Y, chega o menino. Se chegar cromossomo X, chega a menina. Porque é que estatisticamente falando, tem muito mais mulher do que homem. Não, preste atenção. O cromossomo Y é mais forte. Não porque ele é forte, mas ele é mais rápido. Ele é mais leve. Por isso ele é mais ágil. Então sempre que tem, vou falar bem no literal, sempre que tem uma menina e um menino correndo para fecundar o óvulo, se aquele óvulo estiver no período fértil, quem vai vencer sempre é o menino. Sempre. Ele é mais leve, ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele vai ganhar sempre. Se o óvulo dela estiver fertilizando naquele dia, quem ganha é ele. Sempre, não fica chateada não. Irmã Camille, por que ainda assim tem mais mulher do que homem? Porque o cromossomo dela é mais pesado, automaticamente mais lento, mas por causa disso, mais resistente. Então escuta isso aqui. Ela não chega primeiro. Mas tem uma coisa interessante. Se ele chegar primeiro e naquele dia o óvulo não estiver pronto para fecundar, se não for o dia da gravidez, se não for o dia do óvulo perfeito para a fecundação, ele entra, mas não sobrevive. Porque ele não aguenta. Ele é rápido, ele é ágil, mas ele não é. Então acontece que depois que ele entra, ele morre. E se o óvulo fecundar 24 horas depois de novo, e ainda que ele não esteja totalmente fecundado, e depois disso entrar uma menina, um X, sabe o que acontece? O óvulo pode até não estar fecundando aquele dia, mas por causa da resistência, ele aguenta até 3 dias dentro do óvulo para poder gerar. Sabe por... Ele baracebe da canterrécia, alabaracebe da área. Não, catuca a costela dessa irmã, fala para ela, se ajeita. Catuca aí, catuca a costela da tua irmã, diga para ela, se ajeita. Se ajeita, sujeita. Se ajeita. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não precisa ocupar um lugar que não é seu. Basta com que você faça o que você foi chamada para fazer. Você é resistente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando alguém te perguntar, você venceu porque é mais rápida? Diga não. Você chegou porque foi a mais forte? Diga não, boba. Me explique se ainda há na terra algum animal em que depois de ter sido caçado pelo homem, durante os anos e com o passar dos séculos, ainda existe na humanidade. Não existe. Depois de um período de 50 anos, você até tenta criar uma espécie em cativeiro, mas nem sempre ela aguenta, porque a herança genética já foi perdida há muito tempo. Irmã Camila, o que isso tem a ver comigo? Eu não estou falando de bicho, eu estou falando de mulher. Ei, vocês eram proibidas do voto. E não foi 1 ano nem 2 não, foi muito tempo. Ei, vocês não tinham direito a emprego e nem a salário. Isso não foi 1 ano nem 2 não, foi muito tempo. Ei, vocês não tinham expressão na sociedade. E não foi 1 ano, nem 2, nem 10, não. Isso foi muito tempo. E sabe o que eu acho lindo? Você entra na câmara, você vê mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você entra nos púlpitos, mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você entra no banco, mulher ali, mulher ali, mulher ali. Você pega Forbes, tem mulher na primeira página, na segunda, na terceira. Você olha para o Senado, tem mulher ali. Deputado, tem mulher ali. Olha para o Poder Legislativo, tem mulher ali. No Judiciário, tem mulher ali. Sabe o que é isso? Não entramos em extinção, não porque somos fortes, mas porque resistimos. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas, fecha comigo. Pega na mão de pelo menos, vai minha irmã, sem frescura e sem nojinho de suor. Segura nessa mão gelada de ar-condicionado até ela esquentar.
E diga para ela: resista! Resista! Bota ela de pé num salto de glória. Não desafie uma mulher. Diga para ela com carinho, diga assim: cuidado, aqui é osso. Jesus não disse: dei na cara do diabo, dá um jebe de direita em Satanás, dá uma banda no capiroto. Ô, gente, isso é a linguagem que o povo usa. Por que ele não disse? Porque não é dessa forma que se vence as hostes espirituais da maldade. Não é dessa forma que se dribla o intento de Satanás contra nós. Ele não diz dá um soco, ele não diz chuta, ele não diz roda, ele não diz pula. Ele diz resistir. Resistir ao diabo. E ele está fugindo da tua casa, está fugindo da vida do teu marido, está fugindo do acabada canto rebaio. Josi, me ajuda a fechar aqui, vem para cá, aleluia. Ele vai fugir, ele vai fugir. Oh, aleluia, aleluia. Eu tenho 2 convites nessa noite. Quantos? Quantos? 2 convites nessa noite. O primeiro deles é para quem está aqui em nosso meio hoje e ainda não serve ao Senhor. Veio aqui porque se sentiu atraído pelo Espírito Santo. Está aqui nesse congresso perfumado, maravilhoso, com tantas mulheres de Deus. Está sentindo a presença de Deus, já se arrepiou, já chorou, já levantou a mão, mas ainda não serve a Jesus em igreja nenhuma. E você diz assim: irmã Camila, mas eu tenho ele no meu coração. Ótimo, então ficou bem mais fácil. Porque a Bíblia diz: se com o teu coração creres, só basta com o teu lábio confessar. Então tá moleza hoje. Se tem alguém em nosso meio hoje aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, eu vou abrir uma oportunidade agora para que isso seja feito. Se você estiver aí na galeria, na última fileira, eu vou te esperar. Se você estiver aqui. E tem também uma classe de pessoas que ainda estão no primeiro convite. É gente que já serviu ao Senhor com alegria, que já ocupou um lugar na mesa do Pai, mas por causa de algumas coisas que aconteceram, você se afastou. E hoje o Senhor está te chamando de volta ao centro da sua vontade. E você quer religar a sua comunhão. Gente, não leva mal, eu vou dizer do jeito que o Espírito Santo me fala. Chega de ser quebrado, maltratado, amassado por essa sociedade. O Senhor te chamou para resisti-la, para ser exemplo. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou fazer uma contagem de 1, 2, 3. Quando eu disser 3, você que sabe que é você, que sentiu a palavra, que entendeu: irmã Camila, hoje Deus me trouxe aqui para me chamar de volta. Hoje Deus me trouxe aqui para me botar na minha origem, para que eu volte a ocupar o meu lugar. Quando eu disser 3, aonde quer que você esteja, irmão, eu vou esperar alguém vir aqui. Não vai esperar ninguém. Você vai ocupar o seu lugar. Quando eu disser 3, você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar de Deus. Amém? 1, 2, 3. Se é você, vem agora. Aleluia. Se eu não conseguir falar, entendo as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, perdoe minha fraqueza. Resista. Oh, vem me consolar. Aguenta mais um pouco. Consolar se eu não conseguir falar.
Você é resistente a tudo, menos a essa unção que está descendo, a essa graça, a esse poder de Deus que está te envolvendo. Venha! Está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, perdoe minha fraqueza. Isso! Oh, glória! Amém. Aleluia! Vem me consolar, vem me consolar, Espírito Santo, vem me Segura ela, segura meu ela. amigo, Segura. vem me consolar. Aleluia! Espírito Santo, se eu não conseguir Quem sabe canta. falar, entenda as minhas lágrimas, Oh, glória! o gesto mais sincero Isso! está em meu olhar. Sinta a presença de Deus, o perdão, o amor de Deus. Vocês vão sair daqui inteiras, inteiras. Perdoe minha fraqueza, vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Tem mais gente vindo, por isso eu não parei ainda, gente. Oh, aleluia! Com minhas limitações, também tenho as minhas falhas. Sou cheio. Pastor Elisete, me ajuda a encerrar esse momento. Vem aqui comigo. Por favor. Eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Oh, glória! Mas hoje está doendo, parece que esse vento nunca vai passar. Oh, Deus! Cansado de lutar, Isso, vocês vão voltar para inteiras. meu crescimento, e eu sei que por um tempo Deus está me ensinando. Estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir, Levante a sua mão. entenda as minhas lágrimas, Vem para Cristo, vem. meu gesto mais sincero Oh, aleluia! está em meu olhar. Vai! Chore, se derrame. Conseguir, Oh, aleluia! se força me falta, Eu não preciso de força. perdoe minha fraqueza. Deus vai trabalhar com a minha resistência. Ah, vem me consolar, Segura aí. vem me consolar, Aleluia! vem me consolar. Todas vocês que estão aqui, eu vou dar a pastora Elisete para orar. Mas antes disso, fecha comigo. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Cada osso se juntou ao seu. Depois que o Senhor trouxe a mulher da costela de Adão, Adão abriu a boca e o que ele... Não fecha o corredor não, gente, porque se mais alguém quiser vir, vai dar tempo, tá bom? Quando ele terminou e trouxe a mulher, Adão disse assim: agora essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Perceba como o osso não foi feito para andar sozinho. Eu estou profetizando que este congresso vai trazer uma multidão de mulheres de Deus que vai começar a te ajudar. Você que vive reclamando que não tem nenhuma amiga, eu quebro essa esquisitice e cai por terra agora. Você vai sair daqui com amigas. Hoje vai ter gente trocando telefone. Cada osso se juntou a seu osso. Ah, porque eu chego, ela não me dá a paz do Senhor. Não tem problema, agora você vai chegar e vai dar a paz do Senhor no atacado. A paz do Senhor. Deus vai te encher de amigas. Escuta isso aqui. Responda para mim com inteligência. Osso quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, depende do osso. João capítulo 19, verso de número 36. Eu falei que nós somos o osso de Cristo, que nós somos a igreja. Paulo nos chama de corpo de Cristo. Quando ele é colocado no madeiro, a Bíblia vai dizer, a partir do verso 31, para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, quebrou-lhe a perna do que estava à direita, e o da esquerda, que com ele tinham sido crucificados. Quem mandou quebrar? Pilatos. Pilatos representa quem? O sistema. O sistema quer quebrar a gente. O sistema quer quebrar a igreja. Vai quebrar ou não vai?
Mas você disse que osso quebra. Depende. E a Bíblia vai dizer: chegando-se porém a Jesus, como que vissem que já estava morto. Sabe por quê? Pode estar cuspido, pode estar chutado, pode estar moído, mas quebrado não. Quebrado não. Pode botar meu nome na boca do sapo, pode me xingar de tudo que é nome, pode inventar fofoca, mas quebrar não. Quebrar não. Quebrar não. Chegaram-se porém a Jesus, como que vissem que já estava morto, e foram para lhe quebrar a perna. Mas o texto diz assim: e não puderam. Oh Jesus, cara de princesa, olha para ela e diz: aqui não. Aqui não, querida. No meu casamento não. Com meu filho não. Na minha igreja não. Com meu pastor não. Na minha família não. Aqui não. Não lhe puderam quebrar. E a Bíblia vai dizer: e não puderam, porque sobre ele havia uma palavra na escritura que diz: nenhum dos seus ossos poderá ser. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se caminhar sozinha, vai quebrar. Mas se caminhar como o corpo de Cristo, olha para essa mulher, quem está aqui na frente, diga também, e diga: cola com a gente que você não quebra. Cola comigo que você não quebra. Junta comigo que você não quebra. Adora comigo que você não quebra. Dá glória comigo que você não quebra. Louva comigo que você não quebra. Ora comigo que aqui não quebra. Não quebra, não quebra, não quebra. Oh, aleluia. Faz assim. Cada osso se juntou a seu osso. Junta aí. Pastor Elisete, me puxa para ver se está bem preso. Está preso? Está. Puxa essa mulher. Puxa. Vocês que estão entregando a vida para Cristo, cola com a gente que ninguém quebra. Firma com a gente que ninguém... Ei, Jeová está botando depressão para correr hoje. Não vão quebrar você. Nome escrito no livro da vida. Salvação e glória. Junto com a sua irmã assim, ó. Segura a mão dela assim. Segura o cotovelo dela assim. Vê se está bem apertado. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, perdoe as nossas fraquezas. Não atentes apenas para as nossas limitações, ó Deus. Essa noite, esse congresso, Senhor, de abertura, que seja a abertura de cadeias, abertura de prisões, quebradura de grilhões. Toma todas essas mulheres nas tuas mãos, e que de hoje em diante, Senhor, nunca mais possamos, ó Deus, nos comportarmos como carne, com obras da carne, porque a nossa origem vem do osso. Aumenta a nossa resistência, aumenta a nossa imunidade. Derrama sobre a nossa vida um cálcio do céu. Vai tirando toda a tristeza, fraqueza, cansaço, preguiça. Cai por terra agora. Toma essas vidas que estão aqui no teu altar agora. Escreve o nome no livro da vida. Glorifica o teu nome na vida delas. Nós te louvamos por essa oportunidade. Te rendemos graças em tudo. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Vai fechar assim, ó. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, não me irrita não. Não dá abraço de tapinha nas costas em quem está do seu lado, não. Porque tapinha nas costas não ajuda. Quando eu disser 3, você vai procurar o osso mais perto de você. Vai abraçar essa pessoa. Mas é aquele abraço que quando abraça, Jesus consola. Aquele abraço que quando abraça, Jesus renova. Quando eu disser 3, você vai dar um abraço nessa pessoa. E o que você vai dizer para ela é apenas isso: aqui não quebra, aqui é osso. 1, 2, 3, vai!